Saudações, amigos do canal Agartha. Vamos tratar de desmantelar mais um dos acalentados mitos da modernidade, dentro dessa série de falácias filosóficas que tem conduzido a humanidade para o abismo num espaço de tempo suficientemente curto, para podermos ter a nítida noção dos fulcros principais destes equívocos históricos. O nosso tema trata então de analisar as realidades que existem por detrás do conceito de homem bom da filosofia humanista, ou, como ficou mais conhecido, o bom selvagem que seus filósofos julgaram entrever perdidos no meio das selvas sul-americanas, ou mesmo reduzidos pelos núcleos religiosos coloniais. Logo depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Esta nossa análise irá se deter, então, de início nestes dois modelos culturais, o homem nativo ou natural e o indígena reduzido das missões religiosas. Na conclusão, buscaremos avaliar também as graves implicações históricas destes equívocos exegéticos. O primeiro equívoco da exegese social iluminista diz respeito, então, ao chamado bom selvagem de Rousseau. À parte as diversas situações em que o homem branco constatou dificuldades para controlar e se relacionar com os indígenas das Américas, que eram ora antropófagos e ora eram hostis ao invasor branco, além de determinantemente avessos ao trabalho agrícola, que tradicionalmente tocava unicamente às suas mulheres, o colonizador encontrou, com efeito, e já nas primeiras incursões de Colombo, índios de índole bastante afável e pacífica, com destaque talvez para aqueles mesmos das Antilhas, por onde basicamente o explorador genovês esteve. Em primeiro lugar, devemos nos ater então ao ambiente onde viviam estes índios. Ora, não casualmente a ideia de ilha está associada à de idílio e paraíso. Uma ilha é uma realidade geográfica e cultural isolada, o que significa dizer simples em todos os sentidos do termo, inclusive economicamente. Nos tempos antigos, o acesso a certas ilhas não era muito fácil. Houve arquipélagos inteiros que permaneceram até a conquista desabitados, como foi o caso de Fernando de Noronha. E quando estas ilhas eram ocupadas, seus habitantes encontraram muitas vezes um lugar muito agradável para viver e desenvolver suas atividades culturais sem as pressões que sofriam nos continentes. Mesmo ali, não havia grandes dificuldades de defender estas ilhas, diante dos raros possíveis invasores que lá chegavam em frágeis embarcações. Além disso, também podia haver memórias de chegantes perdidos ou inofensivos, para não falar das lendas messiânicas, e, é claro, da curiosidade natural dos povos muito isolados. De modo que estes índios insulares têm a tendência natural de preservar a inocência e a simplicidade. A este respeito, já temos oferecido em nossa série sobre a Atlântida um exemplo que reputamos muito eloquente, que foi a colonização das ilhas polinésias pelos mais antigos povos atlantes, como foram aqueles migrados da cultura mesolítica de Göbekli Tepe. Esta cultura, que era ainda nômade e coletora, não obstante edificar complexos templos na região da atual Turquia, perdurou por 2000 anos avançando para dentro do Neolítico, até não poder mais se sustentar diante dos conflitos com as novas cosmovisões emergentes. A partir de então, ela engrossou o caldo dos migrantes em busca de novos territórios, parte dos quais terminaram povoando as Américas, enquanto parte permaneceram isolados nas ilhas do Pacífico. Não obstante, mesmo ali as coisas não foram necessariamente fáceis. Haja visto tudo o que se sabe hoje sobre a Ilha da Páscoa. De todo modo, fica claro que um contexto continental pode ser coisa bem mais complicada do que o insular. No continente, além das incertezas diante de poderosos invasores conhecidos ou ignorados, havia por vezes também as complexidades das relações entre as sociedades das florestas com as sociedades civilizadas. E aqui cabe observar da mesma forma que não apenas os selvagens podem ser bons ou maus, se podemos dizer assim, como também os civilizados podem ter toda a natureza, pese os pressupostos da ótica iluminista,
que na prática pouco sabia da cultura de outras civilizações. Por isto, tampouco queremos parecer que a única solução a ser apresentada para o homo bonus seja o isolamento em locais pouco acessíveis, ainda que tal coisa realmente ajude, como provam de resto as famosas lendas de paraísos perdidos. Mesmo assim, o isolamento por si só não basta, como ficou demonstrado pela citada Ilha da Páscoa. Esse isolamento pode, contudo, ajudar sim a preservar uma cultura, a partir do desenvolvimento e da proteção de elementos que enobrecem o espírito humano. Ora, os silvícolas sequer teriam se preservado como tal sem o concurso de uma longa e complexa formação cultural que forja uma identidade própria e a projeta no meio, através de uma economia de subsistência bem conhecida, de um sentido arraigado de defesa do território e do clã, e de uma consciência religiosa regular. Acima de tudo o mais, a grande reserva de cultura e de consciência das sociedades livres está regularmente concentrada nos seus próprios sacerdotes. Nada disso significa que o silvícola tido por mau assim o seja realmente. A capacidade de defesa da cultura e do território e o culto de seus próprios deuses está longe de representar negatividades contra a maliciosa visão do homem branco a respeito. Muitas vezes, os deuses mais populares de outras religiões foram retratados como demônios para combater o seu culto. Caso o silvícola seja privado destes elementos culturais, ele pode se tornar um ser humano qualquer, sujeito a todas as possibilidades comuns da consciência de tela em branco que caracteriza as crianças. E neste caso, ele pode também se civilizar, à força e mesmo voluntariamente. Porque, ao contrário do que afirma Rousseau, o homem não é bom por natureza, e nem a sociedade o corrompe necessariamente. Ao menos nada assim é tão simples. A sociedade não é algoz do ser humano, e até para ser bom ou mau, o homem também necessita de um meio social. A educação é necessária, sim, tal como é a formação moral e a própria experiência espiritual. Neste aspecto, a sociedade é fundamental, para que o ser humano não só sobre ao sabor dos ventos sem identidade ou vocação. Até para ser livre, alguém precisa conhecer as suas opções e realizar experiências. Toca a isto contrapor, pois, com a ideia do homo cultum, o homem culto ou educado, condição que somente será capaz de alcançar no seio da sociedade e da própria cultura. Quando vemos, afinal, a forma como uma educação falha é capaz de forjar os seres humanos mais perigosos, sabemos também que somente a própria educação positiva poderá estimular o reto caráter do indivíduo. Deste modo, se existe alguma possibilidade de haver o homem bom, ele também estará intimamente ligado à boa sociedade. Quando alguém vive numa sociedade doente e ele deseja evoluir e talvez ajudar o próximo, convém sair dessa sociedade em busca de outra sociedade ou de grupos melhores, para, se possível, se reaproximar mais tarde do seu meio original, como o filho pródigo regressado, a fim de auxiliá-lo também a evoluir. Outro modelo que chamou a atenção dos iluministas foi a sociedade colonial das reduções jesuíticas, considerada por Voltaire como uma forma de socialismo cristão. Ora, desde cedo a imagem de idílio foi projetada pelos europeus sobre as terras americanas e suas sociedades. Neste quadro, a evangelização também foi um programa de primeira hora que o colonizador intencionou trazer com boas e más intenções. Comumente, a cruz e a espada caminharam juntas, de diversas maneiras também. Houve muitas alianças entre o colonizador e o nativo, aproveitando-se a miúde o invasor das rivalidades locais existentes para avançar nos seus intentos de conquista. Sob a intercessão dos jesuítas, uma das raras sociedades silvícolas que tinham maior afeição à agricultura e um sistema de linguagem bem elaborado, além de certos credos mais familiares aos cristãos, que foi a grande sociedade dos Guaranis, pôde ser reorganizada de modo a sobreviver de maneira autônoma, embora cristianizada e realizando serviços diversos para os colonizadores.
Talvez a primeira e mais drástica adaptação realizada por esta nação nativa para alcançar tal sobrevida tenha sido, pois, de natureza religiosa, cabendo para isso ter destruído os seus vínculos com seus antigos xamãs e sacerdotes. Neste contexto, os guaranis desenvolveram uma sofisticada sociedade cristã sob a guiança dos ilustrados jesuítas, observando, ademais, que tudo isto era parte das estratégias da Igreja pela Contra-Reforma. Da mesma forma como a Igreja Protestante viu na América do Norte um território para disseminar a sua própria versão emergente da fé, que ademais também crescia na Europa, a Igreja Católica, por sua vez, viu na América do Sul e Central a possibilidade de conquistar novos territórios para a sua antiga fé ameaçada no Velho Mundo, agregando, porém, a isto aqueles ares universais que caracterizaram o período pré-moderno do Renascimento, tendo a ilustrada e disciplinada Ordem dos Jesuítas como seu protagonista central, capaz de enfrentar os desafios de implementar aos poucos os alicerces de uma nova civilização nos territórios ainda selvagens das Américas, através da evangelização e da educação clássica. De modo que a situação dos indígenas reduzidos era deveras muito complexa e delicada. Por décadas, eles foram inclusive privados do direito de se armarem, ficando daí indefesos contra os ataques dos ferozes escravocratas que penetravam cada vez mais para o interior do continente. Somente mais tarde, depois de um êxodo traumático, é que receberam o direito da autodefesa, conseguindo daí florescer de uma forma impressionante. Mas, no final de tudo, sob os novos arranjos políticos das coroas, lhes foi exigido um novo êxodo, ao que recusaram, sofrendo então o ataque dos Impérios Unidos e a triste sina da sua final dispersão. Ainda aqui, cabe destacar o papel dos padres e da Igreja, que substituíram os xamãs na sociedade guarani, onde tentaram até apoiar os índios nos seus propósitos finais, pagando então o preço da ordem ser também banida por séculos da América do Sul. Após essa exposição, tratemos de avaliar, pois, as consequências dessas parcializantes interpretações iluministas. Eis que a ótica dos filósofos centralizou a sua apologia no homem médio e seu ambiente, sem prestar muita atenção para as hierarquias sociais e as longevas tradições culturais nativas. A consequência da ideia do homo bonus iluminista é que bastaria o ser humano ser educado formalmente para escolher o seu próprio destino, independente de conexões morais e espirituais, porque estas lhe seriam supostamente inatas. A moral suficiente seria conceder a faculdade dos valores, e a espiritualidade eficiente seria outorgar a liberdade de crença. Tais coisas sempre soam belas na teoria, mas na prática elas simplesmente não funcionam. O pacto social se fragiliza quando aquilo que prevalece é a diferença e o individualismo. Sem uma formação moral rígida e uma educação espiritual dirigida, o ser humano simplesmente descamba moralmente e permanece um ignorante anímico. Na prática, a sociedade europeia contava deste modo que sua própria cultura ancestral ou medieval já lhe fornecesse estes elementos subjetivos, o que, de certo modo, até seria verdadeiro, através de vínculos culturais muito arraigados, todavia, assim como pelo inconsciente coletivo, se não queremos crer na questão sanguínea. Mas este fato compromete por si só a universalidade deste humano iluminista. Pela mesma razão que muita gente mais irá argumentar ter sucesso na consciência ética e espiritual sem aqueles princípios condicionantes, apenas sob os preceitos da educação liberal. E ainda assim, essas pessoas poderão estar apenas presumindo que alcançaram alguma coisa importante. A liberdade característica da educação liberal destoa grandemente do rigor exigido para alcançar bons resultados na formação moral e na evolução espiritual. Caminhos individualistas, práticas esporádicas e doutrinas hibridistas tendem a fornecer poucos resultados objetivos, reduzindo, na maior parte das vezes, a espiritualidade a simples terapias refinadas. Se olharmos para as camadas mais pobres,
veremos que ali, quando existe sorte e sucesso material, mas também moral e espiritual, isto acontece geralmente sob um quadro de rigor, ameaça e punição, sendo que sua existência mais segura está comumente norteada pelas igrejas, ou seja, em tudo muito semelhante ao que existia nas reduções jesuíticas. A educação liberal não está acessível para essas camadas sociais mais humildes. Quando de alguma forma ela é disponibilizada pelo Estado paternalista, o próprio meio termina muitas vezes por corromper o indivíduo, pelas dificuldades de sobrevivência de toda a natureza. Então, precisamos entender que a filosofia e a educação iluminista são basicamente burguesas e criadas para a própria burguesia, razão pela qual ela inspirou as mesmas revoluções burguesas mundo afora. Em tese, ela supunha que todas as sociedades estariam destinadas a alcançar esta condição social. Mas, na prática, jamais quis saber se o bem-estar social de uns se daria inexoravelmente ao custo do mal-estar social de outros, sobretudo em se tratando de sociedades mais ou menos diferentes. O grande paradoxo disto é que os filósofos foram buscar em outras terras a inspiração para as suas próprias teses, desconhecendo a realidade daquilo tudo que havia por lá. Mais paradoxal ainda é que a colonização que sustentaria o bem-estar burguês e europeu se daria ao preço da destruição das sociedades que haviam produzido o suposto homo bonus. Mas, se este homo bonus é uma realidade, talvez ele possa até mostrar um pouco de compaixão com o seu próprio colonizador, pois a visão iluminista é aquela do ser humano picado pela serpente do paraíso, acreditando na falácia de que ele pode ser feliz e eterno sem a presença de Deus em todas as etapas da sua vida, quando na verdade ele não apenas nunca será eterno no mundo espiritual, como também perderá o mundo terreal em muito pouco tempo, pese a sofisticação das suas técnicas científicas e a crueza das suas conquistas militares, e apenas por absoluta falta de equilíbrio e de controle sobre si mesmo. Afinal, a verdadeira natureza deste homo bonus liberal nada mais é que a voracidade do febril homo economicus, que o materialismo marxista tanto celebrou, declarando que nas suas mãos tudo que é sólido se desmancha no ar. Sucede que esta fé mítica no homo bonus contém todos os germes do individualismo, da autossuficiência humana e da independência de Deus. Nada mais antiecológico, aliás, e quem não sabe hoje cuidar da própria oikos, da grande casa, nada mais pode realmente saber. O preceito de comunidade está na base das religiões, é a sanga budista e a igreja cristã. O indivíduo isolado pouco alcança, e a célula, uma vez isolada, perece. No fundo, tudo isto remete à velha tática dividir para conquistar. O homem atual está mais conectado virtualmente e mais isolado do que jamais esteve. Contudo, como falar de autocontrole para um liberal? E como falar do espírito para um materialista? E daí se pergunta, quem em algum momento autorizou estes que se dizem filósofos a falar em nome da humanidade? Certamente nenhum Deus o fez, apenas o homem coroando a si própria com coroa de barro. Pelo contrário, o homem criado por Deus havia sim sido colocado num paraíso previamente preparado pelo Criador. Porém, isto implicou numa grande organização de pré-condições ontológicas, cosmológicas e espirituais. Esta autêntica criatura de Deus, que tem sua mais acabada expressão no Cristo, não é nenhum ser humano que nasce pronto, mas atravessa antes uma profunda e até dramática preparação, que não exclui sequer a tragédia da cruz, quer se entenda isto simbolicamente ou não. Toda a visão inatista é também elitista, xenófoba e segregativa. A Índia padeceu deste mesmo problema, quando o seu excelso sistema de castas culturais das origens se corrompeu. A ideia da casta de nascimento pressupõe que a virtude é alcançada no decurso das reencarnações. Eis mais uma notória superstição da humanidade, outra verdade também deturpada pelo vulgo. Sabidamente, as castas estão associadas a um sistema de educação formativo, os ashramas,
Na origem, porém, a condição social estava subordinada à capacitação espiritual ou cultural, e nada dependia do nascimento. A inversão dessa situação se deveu a superstições ou à própria corrupção da humanidade, convertendo-se daí num grande sistema de exploração social. Na prática, conclui-se que a cosmovisão modernista resulta numa verdadeira usurpação de direitos, ainda que as coisas de antes tampouco andavam muito perfeitas. Até por isto é que não estamos propondo uma nova luta de classes e nem outra guerra mundial, e sim o princípio da cooperação global, em nome, sim, do resgate do verdadeiro homo bonus tradicional, seja ele silvícola ou civilizado. Para isto será preciso não resgatar antigas ordens e dinastias, e sim organizar escolas para a formação do verdadeiro homem social e do homem espiritual, premiando os mais capazes com funções de autoridade e coordenação. Os postos de responsabilidade coletiva devem estar a cargo de pessoas realmente vocacionadas e preparadas para tal. Diante disto, perdem importância as eleições. Quanto mais elevada e especializada for uma posição, menos candidatos naturais haverá. Melhor que um sufrágio é realizar testes de capacitação e provas de competência. E chegamos assim ao final de nossa apresentação. E se você deseja saber mais sobre o Homo Cultum, o homem social educado, contra a falácia modernista do Homo Bonus natural, podemos recomendar especialmente a nossa videosérie A República dos Filósofos, com links aqui em nossa descrição. Nesta série, tratamos do cultivo de valores nobres e de tradições edificantes, descortinando um pouco daquele luminoso universo da tradicional nobreza de espírito. Uma vez que se trata, o verdadeiro filósofo idealista, também do Homo Actualis, o homem atual da presente evolução das Américas, sobretudo para esta geração que começa agora. E se você gostou deste podcast, ajude a divulgar estas informações nas suas redes sociais. Grato pela sua companhia, um grande abraço e até outra oportunidade neste canal. Pax.